Você ia falar uma coisa assim... só que eu acabava replicando essa coisa meio de tipo... Você falou, vou falar um bagulho que eu não tenho problema em falar. De tipo assim, de replicar essa coisa meio de homem... De relações heteronormativas que... Meio possessivo. E essa é uma coisa que meu pai fazia. Ele podia fazer tudo, mas a minha mãe, quando ela abriu um ar e tal... E eu lembro que a minha briga mais feia com meu pai foi quando ele fez isso na frente da minha mãe. Ele tava traindo a minha mãe, que Deus o tenha, meu pai. Tava traindo a minha mãe, ele falou na cara... Ele começou a xingar a minha mãe no meio do almoço, falando... Porque ela falou alguma coisa. Ah, você tá me traindo, você tá dando pra fulano. Ele era muito desbocado, assim. Nossa, eu fiquei tão irritada, porque nessa altura a gente já sabia que ele tava traindo a minha mãe. A gente já tinha descoberto. E eu abri minha voz e falei assim... Você tá traindo ela e você tá falando que é ela, seu hipócrita do caramba. Aí nessa hora ele levantou... E você que é uma sapatona na época. Na época, em 2000 na época eu me entendia como... Na época eu era crente, na verdade. Na época eu era crente e gostava de uma menina que a gente nunca tinha se beijado, mas ele já sacava, entendeu? E aí ele já falou assim, você que é sapatona. E aí eu apontei, você traiu minha mãe. Ele, você que é sapatona. Ele foi me dar um tapa na cara. Então, assim, meu pai fazia isso. E como então, se fosse o mesmo peso, né? Como se fosse o mesmo peso. E nem tá ligado? Nem é, exato. Mas na época eu levei como se fosse, porque eu me senti exposta. Da mesma forma que eu expus ele tentou me expor. De volta. Me expor. E, enfim, eu falo isso porque, de certa forma, eu sinto que eu não cresci... E eu também não quero passar pano para os meus erros, mas eu tenho mais gentileza para as coisas que eu fiz e agi, porque quando eu pego como eu fui criada e quem me criou... Igual eu falei, eu tenho muito orgulho da minha mãe, mano. Ela conseguiu improvisar. Minha mãe me contou e eu fiquei sabendo... Talvez ela já tinha me falado antes, eu nunca peguei... E achei tão forte isso. Quando ela estava grávida de mim, eu já aprendi o que era suicídio. A minha mãe ela puxou o gatilho da arma, só que era que ela estava travado. Então, ela não sabia destravar o gatilho. Nossa, entendi. Caramba. E ela me contou coisas que ela sempre, por ser talvez border, sem nunca ter esse diagnóstico, enfim, nunca saber, várias coisas ela já passou vivendo nessa intensidade absurda. E meu pai traindo ela desde sempre. Entendi. Desde o começo. E muito covarde. Meu pai não bancava nada que ele fazia, tá ligado? Nada, muito covarde. Então, eu sempre tive muito ranço do meu pai por ele... Aí eu era o contrário. Às vezes eu fazia a merda. E outra coisa que meu pai fazia... Meu pai era violento nas palavras e com os outros. Eu, em outro lugar, eu era violenta comigo mesma. Entendi. Você se via fazendo isso com você. Comigo. E quando despejava no outro... Isso acontecia quando eu bebia. Quando eu despejava no outro, a culpa que vinha depois aí era muito... Me fazia, tipo... Querer morrer, literalmente. Tipo, era bizarro, assim. E aí depois eu não sabia como me redimir. E aí e Cálice é uma música que descreve isso muito bem. Essa sensação... Porque eu acho que é muito fácil você chegar e falar que o outro é tóxico... E que fulano foi maluco... E que não sei o que lá, não sei o que lá... Mas é difícil você ver uma pessoa que conta numa história falando que foi o tóxico ou que foi tóxico, né? É difícil, é engraçado. Eu quase nunca vejo. Ou de falar de relações, sempre a outra pessoa que errou. É sempre a outra pessoa que errou. E eu acho que não, acho que, tipo assim... Quando eu conto, eu falo onde foi meu erro também. Tem sempre um momento que você, aqui poderia ter sido mais. Talvez o meu erro foi ter falado demais mesmo, ter ido muito e ser muito impossível, mas falar de menos também não é... legal, você deixa outra pessoa no escuro. Então, tipo, não tem... e meu pai e minha mãe, eu cresci num caos absoluto, cara. Que a minha irmã conseguiu... Minha irmã conseguiu ir pra um lugar completamente extremo, né? diferente disso. Ela teve que sair do país e se afastar dessa energia. Porque eu acho que, não sei se ela tivesse ficado no Brasil, ela ia conseguir. A gente tem teve que mudar a cultura. Teve que mudar a cultura. De país também. Teve que mudar a cultura, mudar tudo pra poder... ressignificar. Reprogramar o sistema. Exato. Pra família dela não seguir esse bagulho. E, enfim, eu, por outro lado... Você mudou de cidade também. Eu mudei de cidade também, só que eu lembro que minha mãe, ela me falava do meu pai, eu pegava muitas dores, parece que era muito mais, e as coisas me atingiam de uma forma diferente. Eu acho que meu cérebro realmente é um pouco diferente da minha irmã, talvez. A química do cérebro, de fato, seja diferente, como eu reajo às coisas e como ela reage às coisas. Só que é bizarro, assim, eu fico muito feliz de ter sobrevivido, vindo da onde eu vim. Não tô falando de pobreza e nem de coisas do tipo, eu tô falando de
como eu via os meus pais lidando com as coisas, sabe? A minha mãe, eu falo que a minha mãe é a pessoa que eu mais admiro porque ela é um milagre. E eu também sou milagre. Eu poderia nem ter nascido, porque ela poderia ter sido bem-sucedida na hora de atirar o gatilho, tá ligado? E eu falei pra ela, até escrevi um texto, porque eu fiquei sabendo disso agora, eu falei assim... Talvez eu até possa tentar ler, mas é muito forte, assim, muito intenso, depois eu mostro. Sim, talvez ver com ela se ela vai... Talvez E aí eu li pra ela, assim. Só que agora minha mãe, ela também vê de onde ela veio. A primeira lembrança que eu tenho com a minha mãe, ela me levando no Fiorino pra igreja, com as cadeiras. E hoje, ver como ela tem ressignificado a fé dela, a espiritualidade dela. Ela tá tão feliz também. Ela tá tão feliz e ela tá se aproximando da espiritualidade numa forma muito mais saudável, questionando as coisas, né? Tipo, ela vai e ela pergunta, mas por que eu tô fazendo isso? Gostei, mas por quê? E ela tá se aproximando das culturas que são mais afrocentradas, que a gente sempre aprendeu a endemonizar na igreja evangélica. A cultura indígena, as medicinas indígenas, né, da terra, valorizar a natureza. Então, ver ela ter evoluído tanto nesse sentido e tá com um papo muito mais acolhedor e para ela mesma, entendeu? Para ela mesma, isso que me fascina, assim, porque... ela tá se tratando bem também. Ela tornou-se, parece que agora ela tá com uma consciência que ela não tinha. E eu tenho muito orgulho dela, assim, e ela é muito, muito forte, velho, porque, tipo, eu vi que, tipo, mano... Que mulher que improvisa, velho. Todo dia eu improviso pra poder passar esse perrengue, pra poder passar esse bagulho. E é ela e todo o resto dos brasileiros passando por esse perrengue. Como eu admiro essa mulher, mas, tipo assim... Não precisava ser assim, cara, mas... O mundo coloca a gente numa situação que a gente tem que colocar o bombril na antena. Pra poder se sintonizar, entendeu? Você se sente culpada de ter saído de lá e vindo pra cá? Culpada, não. Não, pelo contrário. Isso eu sempre banquei mesmo, assim. Oportunidades, assim? Não, diferentes mano. Da sua família? Não, às vezes eu me sinto... Eu já me passei muito por egoísta por alguns familiares, eu acho, por algumas pessoas, por justamente ficar olhando assim pra mim, ter saído e tipo... E muita gente olha e fala assim, ai, você tá no bem bom aí e tipo, você poderia ter tirado sua mãe dessa vida. Fala, mano, como as coisas enganam, né? As pessoas vêm assim de longe... Que eu abri o show da Vlavinha, acho que, nossa, ganhei 3 milhões pra isso. Não, ganhei, meu amor. Então, tipo, não é bem assim que funciona. Então, as pessoas vêm de fora e falam, nossa, e tal. E até, às vezes, até minha própria mãe, eu tive que deixar ela até entrar um pouco mais dentro de como é que funciona todo o meu rolê pra ela ver que, tipo assim, meu Deus. Aí eu falo pra ela, olha... Você também tem desafios. Eu tenho desafios e que eu falei assim, olha, mamãe, como eu replico. Só muda, às vezes, os valores. Mas a dificuldade que você tá tendo... o estilo de vida. A dificuldade que você tá tendo aí em Goiânia, eu tenho em outra escala aqui. E você tá me falando como você tá fazendo, e eu fico em choque, parece que eu tô fazendo igual você, meu Deus. Aí eu já fico assim, meu Deus, eu tenho que ir no psiquiatra ver se eu tenho alguma coisa. Entendi. Porque é muito parecida, é muito surreal com o modus operandi das coisas. Aí ela tá numa brisa que tá agora, que eu falo, mamãe, tá tudo bem. Nós duas temos consciência, eu chamo muito, mamãe. Ela tá numa brisa agora de, tipo assim, como ela pegou muita consciência, e ela sabe, ela fala assim, meu Deus, eu não devia ter feito isso com vocês. Aí eu falei, mamãe, eu devia ter feito assim... Eu falei, mamãezinha, você deu o melhor que você tinha, filha. Que bom que nós sabe, agora é nosso tempo aí, nós duas estamos vivas. Então a gente tem como ressignificar essas coisas, mas não foi fácil pra você. Olha essa vida que você teve. Você perdeu seu irmão com 3 anos. Seu irmão tinha 3 anos quando morreu, você tinha 12, 11. Seu pai morreu quando você tinha 12. Sua mãe, assim... Muitas coisas a igreja veio... Um cara 10 anos mais velha que ela já se sentia dependente, queria que esse cara se convertesse. Não, uma lasqueira, assim. Eu falei pra minha mãe foi me contando a história dela, eu falei assim, mãe, eu vou reutilizar esse bagulho e fazer um filme. Porque você representa todas as mulheres do Brasil que estão evangélicas, que estão querendo que o marido saia do bar e fica no joelho, no milho, e perde a vida inteira orando pro marido fazer alguma coisa enquanto tá lá, enquanto não faz nada da vida. Enquanto, e deixa de olhar pra si. E não, enfim, vocês, surreal. Assim... Milagre. Vocês têm muito sucesso. Você e sua irmã.
Eu sinto isso. Tipo assim, você é muito bem-sucedida, sua irmã é muito bem-sucedida. Porque podia ter dado muito errado. Podia ter dado muita merda, mano. E vocês estão muito bem. Sim, ao mesmo tempo... Todo mundo tem desafios financeiros e altos e baixos na carreira. E isso é muito compreensível, mas você sonha e você consegue realizar, velho. Você tem... Eu sou custosa, mano. Você tem fogo nos olhos de realizar suas paradas, sabe? Todo mundo Como vê diria isso. o Lulu Santos, a determinação de um trem. Exatamente, dá pra ver isso. É. Você tem mesmo. Dá pra ver. Tem vezes que o trem descarrilha. Tem vezes que o trem descarrilha. Entendeu? E tem vezes que o trem tá em manutenção, que é esse momento. É. Agora o trem tá na minha frente, né? O trem tá na sua Trenzinho frente. aqui na minha frente. Ah, para com isso! Para com isso! Ah, por essa eu não esperava, né? É, pegou a visão? Agora eu fui pega de Pegou a visão? surpresa.